Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao projeto Código X da Gestão, o programa que vai ajudar você, designer de interiores, a construir um escritório lucrativo com equipe gerando resultado e projetos eficientes. Eu sou Cíntia Erzinger e o episódio de hoje é sobre como lidar com clientes difíceis. Vamos lá, eu listei aqui algumas personalidades que talvez você reconheça. Aliás, hoje eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram sobre quem é o cliente difícil para você, né? Algumas pessoas responderam, eu vi agora há pouco, até não deu tempo de compartilhar lá, então eu deixei para comentar aqui na live com vocês. Mas eu adorei as respostas, trouxe algumas inclusive aqui para a gente falar. E quero que vocês me contem aí se vocês já precisaram encarar algum desses clientes em algum momento aí da vida de vocês, certo? Então vamos lá. Eu listei, deixa eu ver quantos, gente, que eu consegui listar entre o que vocês me mandaram e o que eu já sabia, né? Deu aqui 22 personalidades de clientes difíceis. Personalidade: o apressado, aquele que quer desesperadamente a proposta, depois ele quer desesperadamente o projeto, ele liga, ele pergunta, cadê, tá pronto, e aí, vai entregar, e aí, posso buscar, e aí, já mandou, enfim, o apressado, né? Esse cliente é difícil. O cliente indeciso é aquele que ele nunca sabe o que ele quer, ele vai te dizer, será que é melhor o marrom? E se fosse amarelo? E se fosse bege? E ele vai achar que você deve fazer várias e várias opções até que ele consiga finalmente se decidir. O cliente esquecido, aquele que você envia o projeto por e-mail, por WhatsApp, você faz uma pergunta, você precisa de uma resposta dele e ele esquece de responder, ele não responde. E você fica no vácuo, esperando. E a gente sabe o quanto é importante a gente ter respostas para poder dar continuidade. Nós vamos falar sobre isso lá na frente. O cliente mal educado, aquele que responde com grosseria. Ai, gente, acho que esse. Eu não sei. Eu estava pensando qual seria o pior, mas a gente tem uma lista grande aqui, mas eu acho que o cliente mal educado é difícil, viu? É bem difícil de lidar. O cliente teimoso, aquele que você explica e ele teima em fazer do jeito errado. O cliente trapaceiro. Não, gente, sabe o que quer dizer o trapaceiro nesse caso? Aquele que chega na obra e ele começa a desdizer tudo que você disse. Vocês já passaram por isso? Você já esteve na obra, já conversou com a galera, já passou toda a orientação. Ele vai lá e fala: não, não é assim não, mas ele não te avisa. Tá? Ele faz isso meio que às escondidas. O cliente desconfiado, ele duvida da sua opinião, duvida dos colaboradores, dos prestadores de serviço, produtos que você indica, ele sempre fica duvidando. O cliente Maria vai com as outras. Nossa, esse é difícil, né? Vai, gente, fala aí pra mim se você acha difícil o cliente Maria vai com as outras. Ele pede opinião para todo mundo sobre o projeto. Ele fala, vou perguntar para minha mãe, para minha vizinha, para minha tia, minha amiga falou. E ele muda de opinião facilmente com a opinião dos outros, porque ele Maria vai com as outras. O cliente picareta, aquele cliente que não paga, você tem que ficar mandando mensagem e cobrando quando você não tem um sistema que funciona aí na sua empresa, né? O cliente camarote, o cliente que ele quer ter prioridade na sua vida. Ele acha que se ele quer falar com você, tarde da noite, final de semana, feriado, dia santo, não importa, você tem que estar disponível para ele. O cliente intrometido, aquele que pesquisa no Google e quer mostrar que sabe mais que você e muda o teu projeto. Ai, gente, sério. Esse é um cliente difícil, hein? Cliente que muda projeto, por favor. O cliente, esse eu acho muito engraçado. O crente dos irmãos à obra, aquele que acredita que o projeto fica pronto num passe de mágica e a obra também. Ele é fãzaço dos irmãos à obra. 13º, o fã dos famosos é aquele cliente que ele admira pessoas, personalidades aí do design, da arquitetura, famosos, que ele não vai poder contratar. Então ele quer que você imite o cara. Ele quer que você faça igual. Ele quer projetos iguais ao que aquele profissional faz. Esse é o fã dos famosos. O cliente chinelagem é aquele cliente que você sabe que ele pode pagar por um produto melhor e que, inclusive, essa decisão vai evitar problemas na obra, problemas de resultado final do projeto, de satisfação no geral, e ele insiste na chinelagem.
é diferente de não ter dinheiro para comprar algumas coisas ou de não comprar coisas muito caras. Não estamos falando disso. O cliente vocalista, achei engraçado. O cliente vocalista é aquele que só manda resposta pelo WhatsApp e de áudio. É aquele cliente que você passa horas ouvindo o áudio dele e quando você precisa achar uma resposta importante que ele te deu sobre alguma coisa, você não acha. Tá lá no WhatsApp, aquele monte de áudio e você não consegue, às vezes, localizar. E tem um jeito, inclusive, de organizar isso, né? Porque tem cliente que não adianta. Eu peço, por favor, escreva. Eu não posso ouvir áudio agora. Eu peço. E é importante isso, a gente tem que documentar tudo, né? O cliente concorrente é aquele que ele só quer o desenho, ele já sabe o que ele quer. E às vezes ele até já fez o desenho. O cliente consultoria, ele quer pagar o preço da consultoria, mas quer receber projeto. O cliente, não quer dizer que o cliente da consultoria é ruim, tá, gente? Quando ele tem essa característica. O cliente bem relacionado. Por que ele pode ser difícil? Porque ele só conhece os melhores prestadores de serviço, só ele conhece os melhores prestadores de serviço e ele não aceita que você indique ninguém. Só ele conhece as melhores pessoas. Isso vai te dar trabalho lá na frente, vai se tornar difícil em algum momento. O cliente que finge bem. O cliente que finge bem é um cliente difícil, sabe por quê? Porque você apresenta o projeto, ele fala que gostou, ele fala que entendeu. Quando começa o processo de montagem desse projeto, ele olha e fala, nossa, era assim que ia ficar? Eu não sabia que era assim e eu não gostei. Será que ele é um cliente difícil? O cliente santo não bateu. Cara, esse cliente também é difícil. No decorrer do projeto pode acontecer coisas, você no relacionamento ali, o santo realmente não bater e rolar um climão. O cliente reclame aqui, aquele cliente que tudo que você fizer para resolver o problema dele ainda não vai estar bom e ele vai no reclame aqui. O cliente, esse é o último, gente, que eu listei, 22º aqui. O cliente ultra exigente, que é aquele que vai sempre esperar que você entregue mais e mais e mais e nunca vai estar bom. Bom, temos 22 personalidades difíceis aqui para lidar. Então, será que em algum momento, algum desses, você já precisou encarar aí no seu escritório, nos seus projetos? Eu vou ler rapidinho de novo cada um deles agora sem explicar. O apressado, o indeciso, o esquecido, o mal educado, o teimoso, o trapaceiro, o desconfiado, o Maria vai com as outras, o picareta, o camarote, o intrometido, o crente dos irmãos à obra, o fã dos famosos, o cliente chinelagem, o cliente vocalista, o concorrente, o consultoria, o cliente bem relacionado, o cliente que finge bem, o cliente que o santo não bateu, o cliente reclame aqui e o ultra exigente. A galera, né? Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre atendimento e essas são personalidades que estão por aí. Quando ele te procura, você nunca tem como fazer uma leitura na hora que ele vai apresentar algumas dessas personalidades difíceis, em algum momento, talvez, do seu atendimento. Então, como é que a gente faz? Como que nós fazemos como empresa, como um negócio estruturado para atender esses clientes, atender as necessidades dele e conseguir um feedback legal no final? Bom, gente, vamos lá. Pensando no processo de gestão, que é o que a gente fala aqui, né? Todas as etapas do teu escritório precisam estar preparadas para atender a qualquer cliente. Esse é um grande problema quando a gente encontra clientes, por exemplo, que reclamam demais. E clientes que reclamam demais, eles dão vários alertas para a gente, onde a gente precisa ficar muito atenta em poder resolver rapidamente, não só durante, mas antes, se preparar para aqueles problemas e o que você faz depois que o problema aparece. Houve um tempo que as empresas precisavam focar na concorrência. E essa era a estratégia que todos usavam. Foco na concorrência. O que meu concorrente está fazendo? Eu vou fazer melhor. O que meu concorrente está vendendo? Eu vou vender igual, melhor. Como que meu concorrente oferece? Eu vou oferecer melhor. Quanto que meu concorrente está gastando com marketing? Eu vou gastar mais. E essa era uma estratégia muito forte que o mercado trabalhou nela por muito tempo. Era muito mais fácil, inclusive, de identificar os concorrentes dessa forma. Você tinha uma régua que media isso. E não era tão difícil. O mercado era diferente, gente, muito diferente do que a gente encontra hoje. As pessoas que estão há mais tempo no mercado vão entender o que eu estou falando. E quem está chegando agora, provavelmente não, mas consegue identificar
que o que mede hoje o mercado não é só o nosso concorrente. Eu tenho certeza que você consegue já identificar isso. Derrubar o concorrente era o foco principal. Como fazer isso hoje, gente? Como derrubar o seu concorrente no mundo de hoje? Antes, a gente vivia no mundo do ou. Então, ou você faz isso, sabe isso, ou você faz isso, sabe aquilo. Agora, a gente vive no mundo do e. Ou seja, você é técnico e gestor do teu negócio. Você não tem mais a opção de escolher apenas um. Eu vou ser só o técnico do meu negócio, não vou ser gestor, não sei fazer isso, não quero fazer isso. Não faz parte não foi para isso que eu entrei nesse mercado, não foi para isso que eu estudei design de interiores. Não foi para ficar fazendo gestão de empresa e para ficar me preocupando com coisas, com processo, com equipe, né? Então, a gente não tem mais a opção do ou. A gente está no mundo do e. Hoje, o foco mudou e os escritórios precisam estar 100% focados no cliente e não na concorrência. Se você focar na concorrência, primeiro que você não vai saber nem para que lado correr. Você não vai saber o que você oferece para o teu cliente. Você vai concorrer com quem oferece pacotes muito básicos de serviços, ou você vai concorrer com pessoas que estão no mesmo patamar que você. Começa por aí. Se o concorrente for teu foco, você sabe exatamente como que ele atende esse cliente do início até o final. E a coisa do atendimento, a coisa de ter qualidade no atendimento, de resolver problemas, tem que estar no foco. E principalmente, gente, informação. E outra coisa, cada pessoa envolvida no teu projeto, do começo do processo de atendimento até o final, até o momento da entrega do projeto, até o momento de falar para o cliente até breve, todas as pessoas envolvidas, sendo você, pessoas da tua equipe, do teu escritório, os colaboradores, ou os fornecedores que vão executar o teu projeto. Todos eles precisam estar envolvidos no contexto da cultura do seu negócio. Mas o que quer dizer isso, Cíntia? Cultura do meu negócio. Isso quer dizer que todos têm que fazer a coisa do seu jeito. Toda empresa, todo escritório tem o seu jeitão de fazer. E principalmente na etapa de processos, no atendimento, na forma como lida com o cliente, com os problemas que aparecem, posicionamento. Então, cada escritório tem o seu jeitão. Você, como profissional, tem o seu jeitão. Por que cada pessoa precisa estar afinado com o contexto, alinhado com o contexto da sua empresa? Que isso significa a cultura da sua empresa. Isso quer dizer que todos vão fazer do jeito que você quer, que todos vão atender o cliente do jeito que você acha certo. O cliente veio até você, ele confia em você, está confiando em todo o processo de organização do projeto, do que você vai entregar para ele. Ele não sabe muito bem sobre isso, ele não sabe explicar que é isso que ele quer, mas é o que ele quer. E principalmente que você possa resolver o que ele não sabe resolver. Certo, gente? Então, atenção ao cliente deverá ser o único diferencial do seu negócio. Olhar 100% focado na satisfação do cliente. Nossa, Cíntia, como assim o único diferencial do meu negócio? E todo o resto que eu faço, e a minha criatividade, e o projeto que eu entrego, que é tão lindo, tão bem detalhado, tão perfeito. E o meu 3D, que é um 3D para ser publicado em revista. Isso não vai ser o meu diferencial. No frigir dos ovos, o diferencial é o atendimento ao cliente. Quantas vezes você já comprou produtos excelentes, de marcas excelentes? Se você precisou de assistência, se você precisou do saque, se você precisou do olhar dessa empresa para você e não teve, você pode ter comprado o melhor produto, a melhor marca, tá? E você não teve o feedback bom, um retorno bom, um atendimento bom, é isso que você vai lembrar quando você tiver que falar dessa marca. Então, o que no nosso negócio se transforma num diferencial poderoso? O que você acha que é? Se a Cíntia, você disse que não é o projeto, que não é o 3D, que não é, enfim, o meu atendimento, sabe o que é, na verdade, gente? Informação. Como é que você transforma a informação hoje dentro do teu negócio como o seu ativo mais valioso? Tendo ferramentas para isso. Ah, Cíntia, o que isso quer dizer com informação? O que quer dizer?
No nosso negócio, gente, a gente está olhando para o design de interiores. Escreve aqui para mim o que você acha que quer dizer dominar a informação no nosso negócio. Vamos olhar para a importância do briefing? E não é só usar, fazer um briefing, ter a ferramenta do briefing, não é só isso. Gente, ter uma ferramenta, briefing, qualquer pessoa, qualquer escritório consegue ter, você baixa na internet hoje. Você encontra isso de graça. Aliás, gente, informação é tão valiosa que você não consegue ela de graça, ainda mais quando ela vem do seu cliente. Por que que o briefing, nesse caso, é importante? Porque ele coleta a informação. E como você vai guardar essas informações é o que tem valor. Como você vai usar essas informações e como que você entrega projeto, consultoria, serviços em geral com foco na informação. O teu concorrente, vamos lá, pensar no concorrente aqui, tá? O teu concorrente, ele também faz um briefing com o cliente. Qualquer designer de interiores que está no mercado hoje e tem a noção zero da importância dessa ferramenta, do briefing, ele já sai perdendo. Por quê? Porque quando a gente coleta essas informações dos nossos clientes, a gente precisa armazenar essa informação de forma inteligente. Além disso, a gente precisa usar ela de forma inteligente e a gente precisa entregar para o cliente, fazendo com que ele perceba o valor que você deu às informações que ele passou. Então, quando no fim das contas o cliente vai entender o valor do que você entregou, tudo está baseado na informação. E ele não sabe disso, ele não consegue dizer que foi assim. Você, como gestor do seu negócio, do seu escritório, você que tem que saber. Então, acertar um projeto de primeira, tá? Você entrega, apresenta aquele projeto de primeira, o cliente se encanta, se apaixona, diz como você conseguiu. Você entrou na minha mente. Você conseguiu saber exatamente o que eu queria. Isso já é um indício de que você soube usar a informação. Não apenas ficou fazendo um monte de pergunta para o teu cliente para depois não usar. Vamos dar um exemplo aqui. Se o cliente disse que ele tem asma, sinal de alerta, informação de alerta máximo, saúde. Então você senta para projetar, isso tem que estar lá como alerta máximo. Outra coisa, um outro exemplo. O cliente não suporta prestador de serviço relaxado, que atrasa. Ele falou isso para você. Ah, Cintia, mas essa é uma coisa que ninguém gosta. Tá, mas ele enfatizou. Tá? Se ele enfatizou isso, alerta máximo. A escolha do fornecedor, do prestador de serviço, coloca um cara relaxado dentro da casa desse cliente para ver se você não vai ter problema. Outra coisa, o cliente gosta de tecnologia. Tá? Ele é fãzaço de tecnologia. Alerta máximo para essa informação. Todo o teu processo de criação para esse projeto tem que estar olhando para isso. Você faz isso, você chega na apresentação do projeto com as chances de ter o efeito uau, o primeiro uau do cliente. E ele vai pensar, acertei na minha escolha, contratei a pessoa certa. A pessoa que entrou na minha mente, ela entendeu o que eu quero. Então daqui para frente ele relaxa. Ele entende que você é a pessoa que vai realmente trazer a solução para ele. Muitas das objeções que o cliente tinha em te contratar quebram-se ali. Porque até o momento que a gente apresenta o projeto, o cliente está cheio de dúvida ainda. Ele está ali pensando, será que essa pessoa vai acertar, vai me entender, vai conseguir atender a tudo que eu pedi para ela? Será que ela registrou a informação? Então, gente, todos os outros fatores que o seu concorrente tem e você pode ter também, ficam totalmente irrelevantes nesse caso, tá? Criatividade, nesse momento aqui. Criatividade, seu concorrente tem? Claro que tem. Claro que ele é criativo. Outra coisa, teu cliente é rápido em desenvolver um projeto? Talvez seja. E você também? Talvez seja. Acabou ali, né? Não tem mais como ser esse o páreo da briga. Outra coisa, o teu concorrente, ele usa alguma tecnologia tão diferente assim dentro dos projetos dele, que isso realmente faz diferença para o cliente e que você também tem acesso a essa mesma tecnologia, pode ter acesso e pode usar. Então, criatividade, rapidez e tecnologia não pode ser diferencial. Não pode ser o teu diferencial. A criatividade, gente, é uma coisa de valor dentro do teu
escritório, do teu negócio, da tua marca. Como você faz, só você faz. Se o cliente chega até você porque ele se identificou com o seu estilo de projetar, com o seu jeito de trabalhar, esse é o primeiro fator, mas ele ainda não sabe. Essa foi o chamariz, o que a gente chama de isca, tá? A isca pelo lado estético da coisa. Agora, ele ainda não sabe tudo que ele vai precisar ter, né, que ele vai precisar receber do profissional que ele vai contratar, ele ainda não sabe. Aliás, no momento que a gente está apresentando a proposta para o cliente, a gente já começa a educar ele ali, a mostrar para ele tudo que ele vai precisar, de forma muito clara. E aí, de todas as outras propostas que ele vai receber depois, ele começa a entender quem está e quem não está apresentando uma proposta que é alinhada com o que ele vai precisar. Se você já educou ele na apresentação da proposta, você já sai na frente, muito na frente. Então, entendemos que aqui diferencial não está 100% na criatividade, muito menos na rapidez de entrega de projeto e muito menos na tecnologia, beleza? Está na informação. Por isso a escolha da forma estratégica dos colaboradores que você vai contratar dos fornecedores que você vai colocar para atender esse teu cliente. É preciso ter estratégia para escolher colaborador e para escolher equipe, no caso, e para escolher fornecedor, gente. Isso tudo vai definir o resultado final na entrega do projeto e do até breve, como eu disse agora há pouco, certo? Então, o que te leva a aprender, por exemplo, a escolher, que estratégias você vai usar para escolher o colaborador, para escolher o fornecedor? Você define dentro da sua empresa, dentro dos processos que você tem no seu negócio, no seu escritório, como que você vai escolher. E a escolha desse profissional, digamos, do fornecedor, não pode estar baseada apenas no seu achismo, no que você acha que é legal. Tem que estar baseada na informação que você teve, critérios para a escolha deste fornecedor que vai atender esse cliente. Então, gente, outra coisa. O que você tem que alinhar dentro do teu escritório para poder fazer com que isso tudo funcione legal? Aprendizado, resultado e propósito. Tá? Para atender ao cliente difícil. Aprendizado, resultado e propósito. Aí, como assim, Cintia? Aprendizado entra onde na questão do atendimento ao cliente? Vamos lá, vamos por partes, tá? Eu vou começar, inclusive, pelo propósito. Por quê? Propósito tem a ver com a cultura da sua empresa. Cíntia, mas de novo, o que quer dizer então a cultura da minha empresa? Eu vou resumir em duas coisas, duas perguntas que você precisa responder, tá? Para você mesmo, para saber se a tua empresa tem ou não tem uma cultura forte. Quais são essas perguntas? Onde você quer chegar? E a segunda é, o que você quer que o cliente pense, sinta e fale sobre você? Duas perguntas. O que você quer? Onde você quer chegar? E o que você quer que o cliente fale de você? Não só fale, ele pensa e sinta sobre você. Não importa quem é o cliente, não importa se ele é difícil, se ele é fácil, se ele é fofo. Não importa, você tem que estar preparado para atender o cliente difícil. Então, essa é a hora que você precisa ter domínio pessoal, ter jogo de cintura, a cultura forte. Antes, como que você faz isso antes? Definindo sua cultura, respondendo essas perguntas. E dentro do teu propósito, de onde você quer chegar? Você tem que ter clareza, primeiro para você, de onde você quer chegar. Depois, todos na sua empresa têm que saber disso. Dentro da tua empresa, estou falando dos seus colaboradores, tá, gente? Definir os seus valores. Seus valores, eles refletem na sua empresa. A empresa é reflexo do dono. Então, se os teus valores são fortes e marcantes ali dentro do seu negócio, isso vai refletir no projeto. Se você é a pessoa que tanto faz como você vai entregar esse projeto, não importa, não se importa tanto com o processo, de como a coisa vai acontecer e da qualidade do teu projeto, isso vai ser refletido para os seus colaboradores, teu cliente vai sacar. Você tem valores fracos. Um exemplo, tá? De valores. Vocês sabem que valores podem ser muitas coisas. Que você que vai definir, eu não tenho como definir quais são os seus valores. Eu, inclusive, indico que um deles tenha que ser, aliás, é um valor e missão ao mesmo tempo, mas ele pode sim se enquadrar melhor na missão, que é o atendimento ao cliente, o cliente foco, o cliente no centro do seu negócio. E valores são inegociáveis, tá, gente? Não esquecendo isso. Todos têm que saber disso, inclusive os fornecedores que você indica.
para o seu cliente. Se para você é inegociável a questão de atraso, não pode ter atraso. Você tem que deixar claro para o teu fornecedor. Se o fornecedor não atende a esses pré-requisitos, ele vai te atender uma vez. Porque aí você vai encontrar um cliente difícil daqui a pouquinho. Porque o fornecedor está pisando na bola com uma questão que você valoriza tanto, que é a questão do prazo. Um dos valores também que pode acontecer é a reclamação. Se você valoriza a reclamação dentro do seu escritório, isso vai refletir de forma muito negativa dentro do atendimento do teu cliente. Quando o cliente começar a reclamar, o que você vai fazer? Você vai reclamar junto. Você vai dizer que o cliente é chato. Você vai levar isso para o teu colaborador. Atende esse cliente chato que eu não estou aguentando mais. E sério, gente, isso é uma coisa que não dá para acontecer. Porque com toda certeza você vai encontrar um cliente ainda mais difícil no processo, porque a hora que ele buscar a tua ajuda, a tua solução ou do teu colaborador, que ele tem a expectativa de que ele vai ser bem atendido e que você vai solucionar o problema dele, ele encontra uma pessoa reativa. E não uma pessoa que está pronta para agir e resolver e atender. Ele encontra uma pessoa pronta para reagir, no mesmo nível de reclamação que ele. Você precisa ter aquele olhar de quem ou o que causou o problema do cliente e agir rapidamente, mudar o processo, olhar para o processo e partir para a mudança. Outra coisa, gente, que faz parte da cultura da tua empresa é a missão, que entra no teu propósito. Por que você está fazendo isso que você faz? Para que você resolveu fazer design interiores, está nesse mercado? Por que você está nesse mercado? Tudo que a sua empresa faz é voltada para o cliente, certo? Então, como que você está escolhendo o teu processo, o teu atendimento, a tua forma de fazer, de entregar? Tem projeto que você, por exemplo, não é especialista e você não... nem todo projeto é para você. Então, alguns projetos que vão aparecer, talvez você não precise pegar. Se você não é especialista naquilo e pegar aquele projeto para fazer, você pode encontrar problemas. Aí você vai encontrar lá na frente o cliente difícil. Então, ter um propósito está alinhado com tudo isso, com a cultura da tua empresa. Que tipo de projeto, inclusive, você atende? De cliente que você atende? Quando você começa a atender o cliente, como que você começa a resolver e formar uma cultura forte na tua empresa com contratos bem desenhados dentro do modelo do seu negócio, com clareza, contratos que demonstram clareza para o cliente. Lembra que no propósito a gente estava falando sobre clareza para você, sobre por que você faz o que faz? E agora a gente está falando de clareza com o cliente, ou seja, o que ele vai receber, como que ele vai receber, clareza. O contrato tem que estar muito claro, né? E o contrato que protege e está atendendo todos os dois lados, né? As duas pessoas, a empresa e o cliente. Domínio pessoal, certo? Domínio pessoal para você trabalhar nessa hora, para começar a entregar o que o teu cliente está pagando ali na hora de assinar o contrato. Então, gente, é claro que a gente vai acabar encontrando clientes difíceis no caminho, eu sei que vai. A gente não tem como se prevenir, né, disso, mas a gente tem como se preparar. E o domínio pessoal é o que te ajuda a estar preparado, certo? A gente falou bastante sobre domínio pessoal ontem, na live de ontem. Então é assim, uma dica agora que eu vou te dar aqui, sobre a importância, por exemplo, na cultura do teu negócio, de você ter pessoas que resolvem determinados assuntos. E isso tem a ver com o teu crescimento dentro da tua empresa, tá? Nós vamos chegar nesse ponto do crescimento, por quê? Se você é a pessoa multitarefas, você faz tudo dentro da sua empresa. O que vai acontecer? O cliente ele acessa você sempre, todo momento que ele precisa resolver qualquer questão, é direto com você. Você é a pessoa multitarefas, então você vende, você desenha, você entrega, você vai na obra, você faz tudo. O que o cliente entende? Que toda vez que ele tiver um problema, ele tem que acessar você. E quando é você, e a gente sempre tem 1000 coisas na cabeça, o que vai acontecer? O cliente fala assim, você pode fazer tal coisa? Às vezes a gente não consegue tão rapidamente, tão prontamente, dizer para ele se sim ou não, ou quando. Você acaba cedendo. E quando você tem alguém, um colaborador, alguém que trabalha com você na sua equipe, que está alinhado com a cultura e que você deixa claro para ele, todo cliente que precisar de tal coisa, a tua meta é que o meu telefone toque o mínimo possível para resolver esse tipo de problema.
Por quê? Porque você vai desenhar o teu processo que aquela pessoa resolve algumas coisas e você tira de você essa decisão, esse poder de decisão. Aí quando o cliente chega em você e diz, olha, fulano, eu quero resolver tal coisa, eu quero fazer uma alteração, preciso que você me entregue isso amanhã. Você vai dizer, olha, cliente, você precisa entrar em contato com a fulana de tal na minha empresa e ela vai te dizer, porque eu não tenho esse controle agora aqui dos prazos de entrega e como que as coisas estão, e ela vai te dizer quando e como ela vai conseguir colocar isso na nossa agenda, no nosso cronograma. E aí ele vai ligar para essa pessoa vai dizer para ele vai dizer, mas quando era com você, era tudo mais fácil, eu conseguia mais fácil, conseguia mais rápido. Então você alinha isso com a tua equipe e faz com que a coisa aconteça. Aí você responde para ele, antes, se ele levantar essa questão com você era mais fácil. Aí você diz, só que antes a minha empresa não tinha uma excelência no atendimento como tem hoje. E hoje eu tenho uma pessoa específica para resolver isso para você. E se ela disse que amanhã, até tal hora, ela vai te entregar, ela vai te entregar. Então, isso coloca muito mais valor no que você está fazendo. O cliente vai entendendo que ele precisa de resolver determinada coisa, ele sabe a quem recorrer e ele sabe como a coisa vai acontecer. Os seus processos estão bem desenhados e isso leva segurança para o teu cliente, transmite segurança para ele. Então, quando o dono da empresa está envolvido em todos os processos, sim, fica muito mais difícil fazer isso, tá? Então, como resolver aquele cliente que reclama de tudo, que fica toda hora ligando, pedindo, resolve dessa forma. Começa a pensar numa maneira de resolver isso dentro do modelo do teu negócio, aí, como é que tua empresa está estruturada. Tem um organograma dentro da tua empresa, como é que está funcionando isso? Não tem? Você é a pessoa que resolve tudo, então você vai desenvolver ferramentas mentais para começar a responder o cliente quando essas coisas aparecem, quando os problemas aparecem. É a coisa da solução, apresentar a solução, e às vezes a gente tem que apresentar a solução muito rápido, certo? Eu sei exatamente como que isso acontece, por exemplo, no meu escritório uma vez eu tive uma história que eu brinco que é o projeto do altar. Justamente isso, quando o propósito não estava bem alinhado, nem meus processos, nem o meu contrato. E eu enfrentei um problema que não foi um problema grande, mas foi um problema extremamente chato, desagradável. Era um projeto pequeno, gente, pequeno demais, para tanta incomodação. Como eu não tinha alinhado as coisas, era um projeto de um altar, num cantinho de uma casa, de um apartamento. E eu não tinha um briefing bem alinhado, eu não tinha um contrato que estruturava melhor essa coisa do retrabalho, de quantas vezes a gente vai fazer projeto, vai fazer desenho, não tinha. Tinha, mas era fraco, tinha até, mas eu não obedecia, o problema estava em mim também. E isso me causou um problema muito chato, eu cansei daquilo, eu fazia um desenho, não estava bom, fazia outro, não estava bom, fazia outro, não estava bom, e ela ficava pedindo mais um e mais um. Eu tinha uma estagiária na época e a gente ficou trabalhando naquilo, uma hora ela falou para mim, escuta, você não vai resolver isso de uma vez por todas? A estagiária, gente. Porque eu não tinha alinhado direito as coisas dentro do meu escritório. Aquilo foi um sinal de alerta gigante para mim, eu precisava mudar. Então, a culpa não era do cliente. Mas o cliente é muito chato. Tudo que eu mostro, tudo que eu apresento, nada tá bom. O cliente é chato. Se eu falar isso para minha colaboradora, ela vai atender o cliente dessa forma quando o cliente está em contato com ela. Ela já sabe que ele é chato, ela vai estar na reação do cliente chato. É no peito do cliente chato, gente. Ninguém quer gente chata perto. Então, você fala, este é um cliente que está lá, um cliente difícil, muito indeciso. Nós temos que apresentar a solução agora. E você se posiciona para apresentar e para conversar com ele, inclusive, sobre como ele precisa definir as coisas num prazo determinado ou a quantidade de vezes que você está disposta a fazer aquelas alterações. Eu não tinha isso e me ferrei bonito. Era um projeto pequeno, que pagou pouco e que meu lucro foi embora, mas rápido demais, e que eu não era culpa do cliente chato, não, a culpa era toda minha, tá? Eu não tinha domínio pessoal, eu não tinha metodologia de processo dentro da minha empresa que pudesse me proteger com relação a isso, que eu pudesse trabalhar feliz dentro de um projeto desse tamanho que eu escolhi pegar. E quando isso acontece, o que você tem que fazer? Parar e resolver. Parar e olhar para o que está acontecendo para mudar e não repetir os mesmos erros nos próximos projetos que vão entrar. Se você não fizer isso, o próximo cliente que bater na tua porta pedindo um orçamento, já começa aí. Já começa aí de você olhar para ver se aquilo está alinhado com o teu propósito ou não.
E, gente, tem projeto que não está alinhado com o nosso propósito. De verdade, tem projeto que não está. Então, como é que eu fiz para resolver isso? Primeiro que foi um sinal de alerta muito grande, né? Eu precisava entender o que eu errei, onde eu estava errando constantemente, que eu estava enfrentando aquele tipo de problema extremamente desagradável. E transformando os meus clientes, que eu tanto queria ter, em clientes chatos, certo? Que eu chamava de chato, né? Então, eu precisava prestar mais atenção no mercado, né? O que eu fiz para mudar? Eu comecei a prestar mais atenção no que o mercado oferece e se eu estava oferecendo a mesma coisa e se era o que eu queria oferecer. Se era o que o meu projeto estava disposto a trabalhar e entregar para os clientes. Outra coisa que eu fiz é entender melhor como o cliente pensa. Trabalhar a ferramenta do briefing de forma mais estratégica e usando aquilo como informação. Outra coisa que eu fiz, mais cuidado em armazenar essas informações. Porque essa mesma cliente me procurou depois, querendo outros projetos. Ao armazenar essas informações, eu já estava muito mais preparada para atendê-la. E se ela não me procurar, nunca mais na vida, mesmo assim, eu tenho todas as informações do que aconteceu. Se em algum momento, por exemplo, durante o projeto, eu precisar dizer para ela, durante o processo de atendimento, eu precisar dizer para ela, olha, nós já fizemos, a gente coloca no contrato 2 alterações, previsão de 2 alterações, nós já fizemos, para fazer mais alterações nesse projeto. A cada novo projeto era um novo, projeto do zero. Era um cantinho que tinha para resolver. Então, a cada novo projeto terá um custo. Quando tenho isso formatado em forma de informação, eu vou conseguir atender melhor o meu cliente e resolver esse problema na hora que ele começa a acontecer. Sinais de alerta, alerta máximo. Problemas que acontecem e que você já está preparado para eles. Então, como que eu fiz para mostrar para os meus clientes que eu tinha mudado, que dentro do meu escritório tudo isso tinha mudado, não era mais daquele jeito que eu atendia. Eu investi em domínio pessoal, que eu já contei para vocês. Eu construí uma cultura na minha empresa. Até se você acessar o meu site, você vai ver lá. Tá bem desenhadinha a cultura do meu negócio. O meu cliente, se ele entrar no meu site, visitar, fuçar, mexer, ele vai achar e já vai entender como é que é a conversa comigo. Não só, gente, comigo, eu levo isso para todas as etapas de processo de atendimento de um cliente. No processo de venda, quando eu tenho que contratar um freela, quando eu tenho que escolher um fornecedor. Então, eu construí uma cultura forte para que eu não precisasse enfrentar mais aqueles problemas do passado. E eu comecei a fazer parcerias com pessoas comprometidas. Parcerias em geral. Se eu tiver que contratar alguém, uma parceria, um arquiteto em algum projeto que eu precise, um engenheiro em algum projeto que eu tenha que colocar um engenheiro para mexer em projeto estrutural, essas coisas, ou colaborador, enfim, né? Todas as pessoas envolvidas, um fornecedor, inclusive. Colaborador, um parceiro e um fornecedor. Todas as pessoas, eu sento, converso e alinho. Quando eu não tenho essa oportunidade e esse fornecedor, por exemplo, demonstra, faz uma mancada, uma coisa que eu já entendi, que aquilo não vai melhorar, não vai mudar. Se eu levar mais um cliente lá, vai acontecer de novo aquele mesmo problema, eu corto ele e vou para o próximo fornecedor. Porque o problema é que o fato dele não estar alinhado com o meu propósito, com a cultura da minha empresa, leva um problema para o cliente, transforma ele num cliente chato, traz o problema para mim e eu que tenho que resolver. Então, mudar, transformar o seu negócio numa cultura forte, ter uma cultura forte, desenhar isso dentro do seu escritório, você fazer a partir de ontem, ok? Na minha comunicação com o cliente, como é que eu mudei? O que eu precisei mudar para tentar evitar esse cliente, esse perfil de cliente, né? Tentar transformar o cliente, às vezes, nesse cara, né? Nesse perfil chato. Porque eles se transformam, às vezes, porque você causa aquilo. O teu processo mal desenhado causa o problema que traz o cliente que reclama. Então, eu precisei me posicionar melhor no mercado. Qual é o tipo de cliente que eu atendo, o tipo de projeto que eu atendo. Eu me posicionei. Mudei isso na minha comunicação, eu deixo mais claro isso nas minhas redes sociais, por exemplo, no Instagram, que é onde hoje a gente mais trabalha mais forte, site e Instagram, né? Tá bem formatadinho lá, principalmente no meu site. Eu sempre direciono o cliente para lá. Eu quero que ele entre lá, eu quero que ele visite, quero que ele fuce no meu site para descobrir como que eu trabalho. Antes de eu explicar, às vezes. Mas eu vou explicar da mesma forma.
E sempre de olho no meu propósito para atender clientes alinhados. Meu propósito, onde eu quero chegar? O que e por que eu faço isso? E eu organizei esse organograma, este organograma, né? E qual é o meu papel dentro do meu escritório, do meu negócio? Qual é o papel das pessoas que eu coloco para trabalhar comigo? É dizer exatamente quem faz o que e por quê. Então, fazer isso mudou completamente a minha forma de comunicar, inclusive, com o meu cliente. Quem faz o que e como, né? Eu falo para o meu cliente assim, ó, você quer outro projeto 3D? Veja bem, este é um trabalho que a minha empresa terceiriza. Não tem problema nenhum, gente, você falar isso pro teu cliente. Ele não vai achar ruim, tá? E você diz para ele, qualquer coisa que a gente precise mudar desta etapa aqui, no meu caso, tá? Que é o meu modelo de negócio é assim. Dentro desta etapa tem um custo. Então, aprender domínio pessoal, sabe? Como eu já falei, ele sempre parece, não adianta. É domínio pessoal, cultura. Onde que entra o teu aprendizado nisso tudo? Aprendizado constante. É você saber usar tudo isso que você vai aprendendo no caminho, se transforma em informação para você, inclusive. Para o teu negócio funcionar melhor e trazer resultados melhores. Com essas mudanças todas, hoje o meu trabalho fica mais leve. Eu não sou a pessoa que centraliza tudo em mim, não está tudo centralizado em mim, então fica mais leve. Para o cliente fica mais seguro, tem mais clareza em todo o processo. Para mim, para quem trabalha comigo e para o cliente. É tudo muito mais claro, mais objetivo. E eu estou no controle das coisas. Eu controlo o que está no meu controle, sob o meu controle. O projeto está sob o meu controle, o atendimento ao cliente, ficar atento às informações, entregar o que o cliente precisa, mimos para o cliente. Por que não, gente? Sabe, hoje o mundo está muito acostumado a receber mimos, né? A gente recebe bônus, a gente recebe um brinde, a gente recebe mimos. O nosso cliente também gosta, também quer. Né? Então, estar atenta a essas coisas, esse tipo de comportamento seu com relação ao cliente. Mesmo com o cliente chato, gente. Não gosto de falar o cliente chato. Vamos falar o cliente difícil. Mesmo com aquele cliente mais difícil. As pessoas querem atenção. E se você der a atenção que eles precisam e mostrar que você tem domínio sobre as coisas que estão ao seu alcance, você começa a acalmar essa pessoa, trazer ele para você, do jeitinho que você quiser. É difícil, mas é possível. O que você precisaria fazer, então, hoje no seu negócio para resolver isso? Se você está aí, por exemplo, com um cliente chato, né? Com um cliente difícil. Você vai precisar usar o seu domínio pessoal para aprender a lidar com essas pessoas difíceis, para aprender a contornar situações, a resolver, a trazer solução. Jogo de cintura, muito jogo de cintura, gente, muito de verdade. Porque não tem como falar para você, trazer uma receita, uma fórmula mágica, dizendo que você nunca mais vai ter um cliente difícil na sua vida. Vai ter sim. As pessoas, elas estão por aí. Talvez você seja um cliente difícil na vida de alguém, né? Para prestar atenção, você vai ver. Talvez seja. Você vai precisar ter o domínio pessoal, buscar conhecimento para competir nesse mundo, para competir nesse mercado e não tentar apenas operar. Não tentar apenas ficar no operacional. Antes, os escritórios morriam por errarem, por fazerem mal algumas coisas. Agora, os escritórios morrem porque fazem bem, muito bem, as mesmas coisas durante tempo demais. E por isso, você tem que aprender o tempo todo a fazer coisas novas, trazer coisas novas para o seu negócio. E a busca do conhecimento é incessante. Como que você vai trazer coisas novas para o teu negócio se você não sabe fazer nada além de projetar? Então, eu vou pedir para que você se pergunte o seguinte: por que você está fazendo o que você faz hoje? Por que você está fazendo isso? Por que você é designer de interiores? Para quem você faz isso? Quem você busca? Qual é o teu cliente, né? O cliente dos sonhos. E a pergunta mais legal de todas: o que você quer que o cliente pense, sinta e fale sobre você? Isso tem que fazer parte principal da cultura da sua empresa. A resposta a essa pergunta é todo o teu comportamento daqui para frente. É todo o teu comportamento dentro da empresa, no atendimento ao cliente e com os teus fornecedores. Esses 3 pilares. Vamos falar 4? Você, a empresa, o fornecedor e o cliente. Todo mundo alinhadinho nesse propósito teu, nessa cultura da tua empresa. Se o cliente é difícil, esteja preparado para ele. Você não terá apenas clientes fofos. Aliás, os clientes fofos, assim como os clientes difíceis, eles querem ser mimados.
Então esteja preparado para isso também, para lidar com eles e para mimá-los em algum momento, tá, gente? Não é ficar lá mimando o tempo inteiro, entregando coisa de graça para o cliente. Mimar não é isso. Mimar é no final da entrega de um projeto, entregar alguma coisa legal para o teu cliente, que ele se sinta presenteado, tá? Você define o que você vai entregar de mimo, que o cliente vai... Isso deixa marcas, assim, no atendimento, sabe? Você sabe que você já recebeu mimos, você vai saber, inclusive, me dizer quem já te entregou mimos que você nunca mais esqueceu. Às vezes uma empresa que ela não ficou tão preocupada no produto, mas ficou preocupada com você, e não só com o produto. As empresas que ficam preocupadas somente com o produto, ou somente com o que elas estão entregando, se você focar só no projeto que você está entregando e não no cliente, ele vai sentir isso. Tá? Esse é o momento que o cliente fica difícil na nossa mão. Esse é o momento que a gente começa a ter que lidar com situações difíceis. Então, hoje a gente tem que ter mentalidade de ficar grande, não mentalidade para ficar pequeno. Por quê? Porque se você ficar pequeno, se você tiver mentalidade sempre de pequeno, sempre vai ser eu sozinho, sempre vai ser eu resolvendo tudo, sempre eu vou ser o multitarefas. Então, se você tem essa mentalidade de não querer crescer, e gente, crescer não quer dizer que você vai ser uma empresa que ocupa um prédio inteiro, não é isso. Crescer é você crescer o teu negócio, o teu posicionamento no mercado, atender melhor, ter lucro, ter um faturamento legal no teu negócio, um faturamento que pague as contas, que pague o seu salário, tá? Então você precisa ter o quê? Ter uma equipe que entrega resultados, precisa de projetos eficientes e precisa ter muito foco no seu cliente. Atenção, muita atenção no teu cliente em todas as informações que ele traz para você. Se você ficar querendo ser pequeno, você vai ser engolido pelo mercado. Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Tema da nossa live: como lidar com clientes difíceis. Se você tiver alguma pergunta para me fazer, escreve aqui para mim se você gostou da live, foi legal, trouxe alguma informação relevante para você que você possa realmente colocar em ação, e coloque isso em ação quanto antes dentro do teu negócio, gente, de verdade. Não fica esperando o problema acontecer. Se prepare, esteja preparado para o problema. Tenha uma postura de ser a pessoa que resolve. A pessoa que resolve, não a pessoa que empurra para o tapete. Ai, pronto, foi, esse cliente chato foi embora, graças a Deus. Vamos logo atender o próximo cliente e esquece aquele, você continua nos mesmos erros, tendo os mesmos resultados ruins. Nosso foco aqui, de novo, é construir um escritório lucrativo, uma equipe que gera resultado e com projetos eficientes. Assim a gente consegue atender bem o nosso cliente e conseguir o resultado que a gente quer, que a gente espera para o nosso negócio. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado da live. Deixe seus comentários, compartilhem com as pessoas para que essa mensagem chegue para mais gente. Beijos, muito obrigada a todos e até amanhã.